Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e esse é o seu canal botafoguense, ou dos, né? Espero. Galera, sabadou por aqui, tempinho nublado no Rio de Janeiro, né? Ontem à noite teve muita chuva, temporal, vento, né? Mas agora, temperatura amena, tá gostoso. Vamos às notícias, né? Eu falei ontem aqui no canal sobre a questão do número de pontos que o Palmeiras conquistou com uma superioridade numérica, né, com expulsões, né, absurdo, um número incrível. E aí eu vi sair uma tabelinha em que compara ali expulsões dos adversários com as suas próprias expulsões. No final das contas, tem um saldo ali de 8, né, para o Palmeiras, que é um número absurdo. Para vocês terem uma ideia, a segunda equipe, digamos, mais beneficiada por cartões vermelhos no campeonato é o Corinthians, que tem um saldo de 3, tá? A maioria das equipes ali fica 1, 2, menos 2, menos 3. O Botafogo é uma dessas equipes que em nenhum momento do campeonato teve essa superioridade, né? Então tá com saldo ali negativo nessa tabela e realmente chama muita atenção esse número, né? Favorável ao Palmeiras, que tanto reclama. Talvez as reclamações do Abel Ferreira surtam efeito, né? É um cara que ele é muito, claro, né? É um ídolo palmeirense, mas por outras torcidas ele não goza do mesmo prestígio, né? Muito reclamão, muito chato, né? Esperneando. O próprio lance do Adrielson, que a gente já cansou de falar aqui, né? É um lance em que o Abel tem um piti ali, tem um ataque à beira de campo, e querendo ou não, né? Acaba pressionando os nossos árbitros, que muitas vezes deixam se levar por esse tipo de questão, né? Fora as falas do Abel, né? Normalmente se vitimizando, a questão de que o sistema é contra o Palmeiras, o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão de novo, né? No caso aí foi, se não me engano, foi uma fala do auxiliar do Abel, mas tudo ali dentro desse discurso de vitimismo, de reclamar e que surte efeito e gera, né, esse tipo de situação. A gente nunca acredita que haja um complô, que haja de fato, né, uma corrupção ali explícita, mas é claro que alguns times, né, historicamente, e hoje em dia o Palmeiras é uma dessas equipes que é favorecida, né, pela arbitragem e pelo VAR, né? É notório isso, não tem como ter uma explicação para essa discrepância, né, de expulsões, né? Palmeiras, volto a dizer, das suas 16 vitórias, 7 delas, praticamente metade, o time alviverde tinha mais um jogador em campo, né? Então, realmente uma loucura, pessoal. Falando em reclamação, o John Textor, por sua vez, né, ele continua, né, nessa pegada aí de reclamar, né, tudo que tem acontecido com o Botafogo. Ele publicou uma nota ontem, né, no seu site, né, eu nem sabia que o Textor tinha um site, mas tem um site em que ele reitera, né, a sua posição de lutar pelo futebol brasileiro e de lutar, claro, pelo Botafogo. Ele fala nessa nota que ele está cada vez mais apaixonado pelo Brasil, né, a cada abraço, né, ato de carinho com ele. O John Textor, a gente vê que realmente ele não é só um homem de negócio. É óbvio que faz parte, ele é um empresário, né, ele não entrou na SAF Botafogo por acaso, né, não caiu de paraquedas como empresário, mas ele realmente é um cara que a gente vê que se apaixonou realmente pelo Botafogo, né, e veste a nossa camisa como se fosse um torcedor, né, como nós somos, né, desde criancinha. Uma das partes aí dessa nota do Textor: não vou recuar quando for desafiado. Somos o Botafogo. Estou aqui para botar fogo. Ele fez ali um trocadilho com o set fire, né? I'm here to set fire, né? Entre outras palavras aí de resistência. E é claro também, cá entre nós, né, que o Textor não está muito preocupado com a punição do STJD. Vou falar já já dessa punição, tá? A CBF, ela tinha ensaiado ali processos tanto contra o John quanto contra o influencer e empresário Felipe Neto. Porém, a coluna Panorama Esportivo do Globo disse que a CBF desistiu de processar o Felipe Neto, porque analisou ali que as falas dele, na verdade, eram falas mais genéricas, né? Não eram específicas
dessa administração da CBF, né? Era mais sobre o futebol brasileiro e também a questão do Felipe Neto não exercer nenhum cargo dentro do Botafogo, né? Ele é um torcedor, como nós. Então, claro que as palavras do Felipe Neto ganham uma repercussão por ser um influenciador com milhões de seguidores, né? Enfim, mas a CBF então desistiu, arregou. Já o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, tá, disse que a CBF já deu entrada, já iniciou a ação criminal contra o John Textor, justamente pelas falas, né, após o jogo com o Palmeiras, né, em que o Textor fala em corrupção, fala de que, né, o campeonato é uma piada, que o presidente da CBF precisava realmente pedir demissão e por aí vai, né? O STJD, assunto aqui da Thumb, suspendeu, tá, o acionista majoritário da SAF Botafogo, Mr. John Textor, e preventivamente, tá, por 30 dias, a mesma pena também se aplicou ao vice-geral do Botafogo, tá? Aí pra gente dividir, né? Botafogo social, o Vinícius Assunção, que como eu trouxe aqui ontem também, botou palavras ali, mais ou menos no mesmo sentido, né? A mesma pegada aí do Textor, reclamando da CBF e da questão da arbitragem, né? Tão polêmica a arbitragem, especialmente contra o Botafogo, né? O blog do Bernardo Gentili, tá, lá do Fogão Net, ele fez um texto muito interessante falando desse posicionamento incisivo do Textor, né? No pós-jogo ali, vocês reparam que o Textor, ele não só ele tem essas falas, né? Ali no calor da emoção, do apito final, que acho que estava todo mundo arrancando os cabelos naquele momento, né? Desesperado, e ele tem essas falas duras, né? E ao mesmo tempo ele também se reúne com os jogadores no meio de campo, né? Ali naquela roda ali com os jogadores. Certamente foi um discurso ali muito emocionante, né? De apoio aos jogadores num momento terrível, né? Um revés ali impensável, né? Então o Gentili comenta justamente dessa coragem do Textor e de há quanto tempo que a gente não via, né? Um dirigente, né? Enfim, dono do Botafogo, mas de modo geral de algum representante do Botafogo sendo ali tão corajoso mesmo, acho que essa é a palavra, né? Defendendo com unhas e dentes, segundo o Gentili, né? Inclusive ele cita também na beira do campo, além das reclamações todas, o Textor, ele pegou para ele também o CT, né? Contra tudo e contra todos, né? Ele foi nesse discurso, né? Então, de certa forma, o Textor conseguiu o que lá atrás o Bruno Lage tinha dito que tinha tentado fazer, né? Naquele semi-adeus dele, né? Contra o Flamengo. E o Textor, segundo o Gentili, de fato blindou a equipe, né? Em vez das críticas todas irem em cima do time depois daquele vexame, né? Que foi o segundo tempo, o Textor acabou puxando um pouco os holofotes para ele, e isso aí realmente foi algo, segundo o Gentili, bem interessante, né? E a gente vê que não é discurso, né? Não é da boca para fora. O Textor realmente estava muito, não vou nem dizer chateado, que é uma palavra leve, né? Estava descontrolado com relação à arbitragem, especialmente a expulsão do Adrielson, né? A gente vai falar que meses, né? A gente quer superar esse assunto, mas é sempre importante falar que realmente, até conversando com outros torcedores de outros times, né? Na verdade, todos concordaram que a expulsão do Adrielson foi um absurdo, né? Foi exagerado, não é uma coisa só de botafoguense, não estamos aqui nos vitimizando. Acho que qualquer torcedor de futebol que viu o lance, né, viu que ali foi um cartão vermelho totalmente fora de contexto, né? Contexto do futebol, mas digamos que dentro do contexto do que tem sido as arbitragens contra o Botafogo nesse Brasileirão, né? Enfim, o Textor, com esses 30 dias aí, ele fica proibido, né, de frequentar estádios no Brasil. De qualquer maneira, vamos ver quando ocorrer o julgamento dele, qual vai ser a pena. A CBF ali desesperada tentando neutralizar um crítico, né? Um crítico feroz aí, como disse o próprio Textor, né? Vai nos defender com tudo, né? Pessoal,
falando agora de ingressos, né? Abriu ontem, né, a venda de ingressos para o jogo de segunda-feira com o Vasco, e como era esperado, ingressos esgotados ali em 2, 3 minutos, acabou. Uma carga de apenas 900 ingressos, que representa 5%, tá, do total que São Januário vai receber na segunda-feira, né, ali aproximadamente 20 mil torcedores, né, e aí que a gente vê que esse campeonato realmente tem umas coisas que são difíceis de entender. Se por regra, por lei, sempre, né, são 10% para o visitante, por que esse jogo a torcida do Botafogo vai ser também prejudicada e ter só 5%? A explicação é que a polícia militar não permitiu, mas aí é que a gente vê que realmente é muito complicado a gente sendo prejudicado por um problema que não é nosso. São Januário não comportaria 1.800 ou 2.000, né, torcedores, que seria exatamente 10%, né? Enfim, então a carga de ingressos foi rapidamente adquirida pelo torcedor alvinegro, tá? Com relação ao jogo do Grêmio, o Botafogo divulgou ontem, tá? Que já abriu o check-in no dia de ontem, para o plano glorioso, né? O check-in gratuito. Mesma coisa rolando hoje para o plano alvinegro. Quem tem o plano alvinegro também, só fazendo o check-in ali, sem gastar um tostão. A partir de amanhã, 10 da manhã, plano preto, tá? Plano preto, eu vou tentar adquirir, vamos ver se eu consigo, né? Já que, obviamente, que na partida de quinta-feira, 8 da noite, aí sim o Botafogo vai ter, né, os 20 mil ali, ou quase 20 mil, sem considerar a torcida do Grêmio, tá? E o plano branco no domingo, 10 da manhã, tá? Para quem deixar para adquirir em pontos físicos, eu acho que até lá já vai ter acabado os ingressos. Terça e quarta-feira, General Severiano, Newton Santos, daquele horário de 9 às 17, tá? Mas acho realmente difícil, mesmo com tudo que aconteceu aí contra o Palmeiras, a torcida do Botafogo continua chegando junto, tá? Só aqui rapidamente os valores, tá? Para quem é plano preto e plano branco. Arquibancada, plano preto 32, plano branco 40, diferença ali pequena, e a diferença maior fica no setor social ali do Vasco, né, que é aquele lado oposto às torcidas organizadas, aí R$ 48,00 para o plano preto e R$ 60,00, também não é muita diferença, R$ 12,00 só de diferença, para quem é plano branco, tá? Quem quiser ir ali na social ali do Vasco, aquele lado da social, né? Beleza? Isso para o jogo com o Grêmio, tá? Só reiterando a partida com o Grêmio, com o Vasco já tudo esgotado. Pessoal, a gente fala aqui, não vamos falar mais de estatísticas, de números, mas isso aí está presente na mídia, a gente acaba falando, né? Não tem como fugir disso. O Botafogo hoje, que tem 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, é a menor vantagem desde a 10ª rodada do campeonato, né? Na realidade, na 10ª rodada, a vantagem era até menor, era só de 2 pontos. Lembrando que o Botafogo assumiu a liderança na 3ª rodada, tá? Então, na 10ª rodada era apenas 2 pontos, estamos com 3 pontos. E também é interessante a gente pegar o recorte do segundo turno, tá? Quem que é o líder do segundo turno? Você sabe? Exatamente, o time do Felipão, Clube Atlético Mineiro, o Galo, tem 25 pontos nesse segundo turno. Surpreendente a campanha do Galo, né? Que naturalmente está também se beneficiando de estar jogando na sua nova casa, Arena MRV, né? Tem feito valer o mando de campo, apesar das derrotas para Curitiba e Cruzeiro, mas um segundo turno muito consistente do Galo. E esses 25 pontos do Galo, eu fico pensando o seguinte: se fosse o Botafogo, com os 47 do primeiro turno, significaria 47 com 25, 72 pontos. O Botafogo estaria com 72 pontos, né? E muito próximo de carimbar o título. Mas não somos, paciência. Red Bull Bragantino vem em segundo lugar com 23 pontos, também um grande segundo turno da equipe de Bragança Paulista, considerando que o Bragantino ainda tem um jogo a menos, tá? Então pode, inclusive, ultrapassar o Galo em questão de segundo turno. Em terceiro lugar, o Palmeiras com 22. O Botafogo, nesse segundo turno, dureza, né? Temos apenas 12 pontos, quer dizer, menos da metade dos pontos do Galo, do Filipão, e o que nos daria, né? O que nos dá hoje, em termos de segundo turno, um 16º lugar, né? Que, como todo mundo sabe, é aquela posição acima do Z4, né? O Botafogo está ali só uma posição. Se fosse só o recorte do segundo turno, a gente estaria escapando do Z4 por muito pouco, né? Lamentável realmente
tudo que tem acontecido, mas a gente tem que respirar fundo e acreditar, né? Não deixar de acreditar. A fase realmente tá péssima, né? Por exemplo, tem a premiação, né? Bola de Ouro da ESPN, que é aquela premiação que começou lá atrás, na minha época de infância, vinha na revista Placar, né? Como eu colecionava a revista Placar, se você é mais ou menos da minha geração, ou até mais velho, com certeza se lembra da revista Placar. Era a nossa internet, né? Era a nossa fonte de consulta, era uma revista originalmente semanal, né? Depois, com o passar do tempo também, ela foi modificada. Eu lembro que ali, no ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, no 95, ela passou por um formato diferente, né? Mudou o tamanho e aí passou a ser mensal, se não me engano. Mas enfim, a revista original Placar era semanal e a gente aguardava com muita ansiedade, né, para ver nas bancas a Placar nessa época aí, sem internet. Mas enfim, voltando ao troféu Bola de Ouro, o Luizito Soares, que tem 10 gols e 10 assistências, é o novo líder da Bola de Ouro, tá? Que vai escolher no final do ano, né? Vai ser o craque do campeonato. Ultrapassou o Tiquinho Soares, que a gente sabe tem 16 gols, perdeu o pênalti aí no último jogo. Coisas do futebol, mas o Luizito Soares, assim, eu não acompanho de perto o Grêmio, né? Mas não vejo ele também assim tão importante nessa campanha gremista ao ponto de hoje ser o jogador que lidera o Bola de Ouro. Também, para o torcedor botafoguense, no final das contas, a gente está nem aí, né? Para esse tipo de premiação, o que importa realmente é o título. Falando em Tiquinho, agora uma notícia bem mais agradável, né? Tava rolando ontem, né, no Instagram, enfim, na internet, um vídeo da menininha, a Valentina Ferro Ramos. A Valentina, uma gracinha, ela, 5 anos, todo mundo já viu vídeos dela, né, aquelas Maria Chiquinhas. Ela até pediu para o Tiquinho que ele comemorasse fazendo a Maria Chiquinha. Felizmente não rolou. Que lástima, Valentina. Mas enfim, o vídeo que foi divulgado ontem foi muito emocionante da Valentina. Com certeza chegou até o Tiquinho e ele deve ter se emocionado assistindo, porque muito lindo o vídeo, né? As falas da Valentina. Eu sei que tem gente na internet hoje, ela é muito cruel. Eu vi gente reclamando, mas ela tá falando um texto decorado, porque tá editado, a mãe foi falando o que ela devia dizer. Gente, é óbvio, uma criança de 5 anos, né? É impossível que ela tenha um vocabulário, né, de adulto, né? É óbvio. Porém, a gente percebe que aquelas falas são, de fato, o sentimento da Valentina, né? Inclusive, ela se emociona no vídeo, né? Então, é muito bonitinho de ver, muito legal. Tem um trecho ali que ela fala, né? Tiquinho, você é o meu primeiro ídolo, né? E, enfim, é um vídeo emocionante e de apoio ao Tiquinho nesse momento, né? E, obviamente, de ainda acreditar no título, né? É a pureza das crianças e eu, enfim, me amarro aí nesses vídeos da Valentina, que demonstra justamente essa torcida do Botafogo, né? Essa nova geração de torcedores que está sendo formada aí, tendo principalmente o Tiquinho como ídolo, né? Muito legal, emocionante, e estão surgindo aí vários vídeos também de motivação, né, para os jogadores, já que agora é com eles, né? Inclusive a Renata Vasconcelos, agora me fugiu o sobrenome dela. Não, a Renata Vasconcelos é da Globo News. Enfim, a Renata do Sport TV, vocês sabem quem comentou, né, ontem que o título agora é com os jogadores, né? O que a gente já vem falando aqui. Porque os jogadores, claro, teve o Castro, né? Ela pontuou isso, teve o Castro que construiu esse time, mas já vazou faz tempo, né? O Botafogo já completou um turno inteiro sem Luiz Castro. Veio o Caçapa, sintonia total, né? Aquela sinergia incrível. E agora o Luiz Flávio é o mesmo pensamento que eu tenho, tá? Ele é um ótimo auxiliar, né? Como treinador, ele não tem essa casca ainda, né? A gente não vê, volto a dizer, por característica, personalidade do Luiz Flávio, e tá tudo bem, né? O Luiz Flávio incendiando o vestiário, a gente não vê isso. Ele é um cara sempre muito frio, muito, né? Fala mansa, tranquilo. Pode ser que isso até seja bom
em alguns momentos, mas nesse momento que o Botafogo precisa ser sacudido, vai ter que vir ali do vestiário dos jogadores, né? É o lance dos jogadores perceberem que esse campeonato ainda está na mão deles, tá? Então, esses vídeos motivacionais, claro, são muito legais, né? Qualquer fala que venha a motivar. Eu vi também o nosso zagueirão Gonçalves, né? O Gonçalves, que todo mundo sabe, reside lá na Flórida. Ele fez um vídeo também falando um depoimento de um problema pessoal que ele passou ano passado, né? Só terminou esse ano. Ele estava com problema renal, teve que fazer sessões de hemodiálise, 3 sessões de hemodiálise por semana, né? Lá nos Estados Unidos. E graças a Deus, em fevereiro, na véspera do aniversário dele, que é dia 22, o Gonçalves recebeu alta, né? Não precisa mais da hemodiálise. Então ele comentando, né, da fé dele, né? Ele que é um cara muito religioso, enfim, e ele contando essa história, esse relato dele, para também ser um motivacional para os jogadores do Botafogo, né? Então, tá vindo de todo lado, né? O empurrão da torcida já não é mais um empurrão, é um abraço que a torcida do Botafogo tá dando, né? Agora lembrando também de outro fato aqui que não tá no roteiro, mas eu vou lembrando, vou falando aqui com vocês. O Túlio Maravilha, né? Túlio Maravilha, ele ontem apareceu lá numa ação promocional no supermercado Açaí, né? Que é um dos patrocinadores do Brasileirão. A taça do Brasileirão estava lá no supermercado Açaí, se não me engano, da Avenida Maracanã, e ele foi lá e se formou uma fila enorme de torcedores, né? Muitos com a camisa do Botafogo, para ir lá ter a oportunidade de tirar uma foto com o Túlio e com o troféu do Brasileirão, né? Troféu que o Túlio conquistou há 28 anos atrás, né? Então, muito legal a gente ver que o torcedor do Botafogo, de um modo geral, ainda está acreditando, ainda está se apegando aí, né? Até onde tiver chances, né? Claro que ainda somos, né, pelas estatísticas, favoritos ao título, mas o que vai realmente dizer se seremos campeões ou não, além das vitórias, naturalmente, vai ser o psicológico dos jogadores, né? É um fato que no jogo de quarta-feira e em outros momentos vai pesar, né, os 28 anos de jejum. Isso vai pesar, né? Aconteceu com o próprio São Paulo. Estava conversando isso com um amigo meu tricolor ontem, né? E ele falando, poxa, o São Paulo, quando deixou também, perdeu um campeonato que estava ganho, acho que era o Diniz na época, o técnico, que hoje está decidindo a Libertadores, o São Paulo também vinha de um jejum enorme, né? O São Paulo só voltou a conquistar um campeonato de relevância nacional esse ano na Copa do Brasil e estava desacreditado, porque o São Paulo, que foi tão ganhador nos anos 90, se desacostumou a ganhar, né? E o Botafogo hoje tem esse peso psicológico, querendo ou não, né? Por mais que a gente tente tirar esse peso, existe esse peso nas costas dos jogadores, mesmo a gente tendo jogadores experientes, né? Então, eu acho que um trabalho psicológico, eu já falei isso aqui, seria muito importante, pelo menos uma palestra que seja, nesse momento, seria muito importante para os jogadores entenderem que ainda somos líderes, que ainda temos 3 pontos de vantagem, que ainda está tudo favorável o cenário ao Botafogo. Agora precisa realmente o Botafogo, na hora decisiva, né, chegar junto, né? Precisamos voltar a vencer. E já tem data e horário marcado, segunda-feira, 19 horas. Falando nisso, vou passar aqui rapidinho a rodada que começa hoje, tá? Vou citar só os jogos que tem algum interesse pra gente, né? Começando por Grêmio e Bahia, apesar de que eu achar que o Grêmio tá disputando só G4, mas é o nosso próximo adversário depois do Vasco, então é bom a gente ficar de olho. Grêmio e Bahia, lá na Arena do Grêmio, 19h30, né? Naturalmente o Grêmio favorito para essa partida. O Bahia ainda ali lutando, né, contra o rebaixamento, venceu os reservas do Fluminense na última rodada. Vamos ver, Grêmio e Bahia, o que vai dar. Depois, 21h30, na Arena Barueri, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. Bom, a boa notícia é que o Palmeiras, na última vez que jogou lá na Arena Barueri, perdeu para o Santos. A má notícia é que o Atlético Paranaense, normalmente fora de casa, não faz mal a ninguém. É uma equipe que tem um rendimento muito ruim fora de casa, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Quem sabe aí o Atlético Paranaense consegue pelo menos arrancar um empate,
já seria um excepcional resultado para a gente, né? Segurar esse ímpeto aí do Palmeiras. Naturalmente, tanto o time como a torcida do Palmeiras vai estar muito motivada para o confronto de hoje à noite. Amanhã, um jogo muito importante lá no Nabi Abichedi, às 4 da tarde, o Clássico Paulista, né? Dá para chamar de clássico? Enfim, Bragantino recebendo o Corinthians, né? Corinthians que deu uma subida aí, né? Venceu o próprio Atlético Paranaense na rodada no meio de semana. E esse é um jogo que, apesar do favoritismo do Bragantino, eu confio que o Corinthians possa aí arrumar pelo menos um empate, né? Eu acho que é um resultado bem viável. Os jogos de hoje, acho que o Grêmio é favorito, Palmeiras também favorito, Bragantino e Corinthians seria muito bom um empatezinho. E depois, também às 16 horas da manhã, o Fortaleza, que ainda está ali naquela baixa astral, né, de ter perdido a Sul-Americana há uma semana atrás, enfrenta o Flamengo lá no Castelão, né? O Flamengo vai ter alguns desfalques, né? Teve as expulsões contra o Santos, né? Do Gerson e Bruno Henrique, e o Fortaleza aí tentando se reerguer depois dessa derrota, né? Do vice-campeonato da Sul-Americana. Segunda-feira, acabei de falar, jogo em São Januário, o Botafogo que terá 2 jogos seguidos em apenas 4 dias lá na Colina, começando pelo jogo de segunda-feira como visitante, naturalmente, contra o Vasco, dono da casa. Pessoal, o momento do Vasco é bom, do Botafogo o psicológico é péssimo. Sim, mas vamos relembrar que nós somos o líder do campeonato e o Vasco está no Z4. Então, que o Botafogo faça um grande jogo segunda-feira e, de uma vez por todas, apague, né? Vai ser difícil de apagar, mas pelo menos dê uma esquecida no que rolou na quarta-feira, né? Então, é isso, basicamente. Rio de Janeiro hoje vai ter a final da Libertadores, não tem nada a ver com a gente, né? Boca Juniors e Fluminense. Comenta aí embaixo para quem que você vai torcer. Eu confesso para vocês que eu não sou muito dessa torcida anti-tricolor, anti-carioca, enfim, que para ter, o Botafogo vai ser o único carioca sem ter o título da Libertadores, o Fluminense ganhar. Eu, na verdade, estou ignorando esse jogo de logo mais, né? Acho também que eu não sei, comenta aí embaixo qual que é a opinião de vocês. Não muda o nosso panorama, né? O nosso foco, né? E tem hoje também Red Hot Chili Peppers no Newton Santos, para a gente também pensar em outros assuntos. E é isso, galera, beleza? Pessoal, muito importante, confere se você está inscrito aí no canal, tá? Porque às vezes o YouTube, ele, sei lá, o que acontece, e a pessoa vai ver, acha que está inscrito e não está inscrito, né? Então, dá esse confere. Se você não é inscrito, de qualquer maneira, convido a fazer isso, não custa nada, né? E dá aquele like, deixa seu comentário, como que tá o seu ânimo nesse final de semana. Eu acho que os dias vão passando aí depois de tudo que rolou e a gente vai aos poucos voltando, né, à nossa vida normal e nos reanimando. É pelo menos assim que eu penso, beleza? Tamo junto, abraço, seremos.